Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comédias francesas. Eu não sei se os franceses se especializam em fazer comédias, mas é fato que o número de comédias francesas que nós temos acesso, ela é até bastante grande. Não é difícil você abrir uma plataforma de streaming e encontrar uma boa comédia francesa. E é disso que a gente vai falar hoje, comédias francesas que dão uma boa pipoca. Se você está acostumado com o cinema francês, possivelmente você já deve conhecer alguns rostos do cinema francês. Eu selecionei aqui 5 atores e eu vou sugerir pelo menos um filme de cada um deles. O primeiro de todos, Cadmerade. Talvez o mais conhecido dessa lista. Se você viu o Pequeno Nicolau, você o conhece, já que ele faz o pai do Pequeno Nicolau. Ao lado dele, a gente tem Danny Boone, também bastante conhecido e que não é difícil que você já tenha visto o seu rosto. Alexandra Lamy, menos conhecida, mas talvez se você estuda francês, você conheça a série Hangar Unifia. Além disso, Franck Dubosc, eu acredito que bem menos conhecido aqui no Brasil. E ainda Camille Cottin, que você talvez conheça da série 10%. Começando pelos dois primeiros, Cadmerade e Danny Boone, eles ficaram famosos e bem famosos depois do filme Bienvenue chez les Ch'tis, que é um filme que é interessante. Eu vi esse filme há muito tempo, lembro que eu ri bastante, principalmente da cena do queijo, né, que é um queijo muito fedido, e a galera da região de Ch'ti tem muito orgulho daquele queijo, e o personagem principal, ele acha o queijo insuportável, mas ele meio que tem que comer. Se você é aluno de francês, essa comédia ela se torna um pouco mais importante de ser vista, para você começar a refletir o que é falar francês. Muitas vezes a gente quer falar como nativo, mas a gente não se pergunta qual nativo. É legal você perceber com esse filme que existem vários franceses. Eu não vou falar o nome desse filme porque eu já mencionei esse filme antes. A tradução ficou A Riviera Não É Aqui, em português. Depois desses dois personagens, o Danny Boone e o Cadmerade, eles continuaram a trabalhar juntos no filme Superchondriac. Mas eu vou selecionar um filme onde cada um faça um papel separado. No caso do Danny Boone, você vai encontrar com facilidade o filme Um Amável Pão Duro. Radin, francês, significa sovina, direção de Fred Cavalier. É uma comédia leve, na qual você tem um personagem principal, que como o nome indica, ele é excessivamente pão duro, a tal ponto, por exemplo, de usar comidas já passadas da validade para poder economizar. Fin 2006. E seria o famoso tio Patinhas, só que sem ser rico. E aí no filme ele descobre que tem uma filha e se vê no papel de cuidador dessa garota, o que começa a gerar muitos gastos e dali o problema nasce. Passando agora para Cadmerade, que você tem nas plataformas VOD aqui no Brasil, o filme Um Amante Francês, que é uma comédia que eu acho engraçada também, que conta a história de um gigolô aposentado que tem que voltar para o trabalho e usar suas velhas técnicas de sedução. A graça se passa no momento em que você vê um senhor usando as mesmas técnicas que ele usava quando ele era mais jovem. E acaba ficando um pouco engraçado. A cena da cuequinha, que quando ele era super gato, era super sexy, que vira um tiozão. Mas não falarei desse filme. Eu vou aproveitar para falar de um filme que eu acho muito engraçado e que infelizmente eu nunca encontrei aqui no Brasil, e muito menos com legenda, que se chama De Volta para o Passado. Essa comédia com Cadmerade e Franck Dubosc, eu achei muito engraçado na época que eu a vi. É claro que você tem que aceitar a premissa dessa comédia. De Volta para o Passado conta a história de dois senhores. Cadmerade faz aquele personagem, teve uma vida tranquila, se casou, tem uma filha, é bem sucedido, enquanto que Franck Dubosc é aquele famoso solteirão. E eles têm a chance de mudar a própria vida, eles voltam ao passado. Não há nenhuma explicação de como isso aconteceu. Um belo dia eles estão muito bêbados e voltam à década de 80. Talvez por isso o filme não tenha vindo aqui para o Brasil, porque há muitas referências da década de 80. Por exemplo, você tem uma cena no qual o personagem conversa com Zidane, antes dele ser Zidane, ou outro que encontra David Guetta antes dele ser David Guetta. Mas apesar das referências francesas, a gente que cresceu na cidade também vai entender muitas diferenças e achar muito engraçado o filme quando, por exemplo, você tem um personagem relembrando ali
aquelas balinhas que explodiam na boca quando a gente era moleque, ou ainda algumas piadas, como por exemplo o telefone ter fio, e toda hora o personagem esquece disso, ou ainda a ideia do Walkman que você tinha que virar a fita para poder escutar. Além disso, se você é estudante francês, pode ser interessante para você pegar algumas referências, como quando, por exemplo, ele vai encontrar um produtor de cinema para dar dicas de filmes que serão famosos no futuro. E aí ele fala do filme Quand tu es belle, onde você vai encontrar a música clássica La Vie d'Aimé. Ce sera nous tes demain. Nous donne la vie d'aimer. Pois é, uma música clássica de Daniel Levy. Eu poderia pensar algumas críticas ao filme, mas eu só quero indicar. E aí, se vocês tiverem acesso, coloquem vocês nos comentários se vocês gostarem ou não. Na verdade, de todos esses filmes que eu falar, quem assistir, coloca nos comentários o que vocês acharam, quais são os problemas do filme, o que é interessante, assim como outros filmes, outras comédias francesas que vocês gostem. Ah, já vou pedir logo, deixa o like, curte, compartilha, porque no final do vídeo você vai esquecer. Toda sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, falando de cinema em geral e cinema francês, tá bom? Então vamos continuar. Uma vez que eu falei de Volta para o Passado, que tem o Camerade e o Franck Dubosc, vou falar de Franck Dubosc para falar de um outro filme que você encontrará com uma certa facilidade, que é Carona para o Amor. Esse filme também com Franck Dubosc e Alexandra Lamy conta a história do Franck Dubosc, que ele só faz esse personagem aí daquele solteirão, bem sucedido, que encontra o amor de repente fulminante. Ele já é um homem de meia idade, super bem sucedido, e dentre seus pequenos golpes para seduzir as mulheres, ele inventa mentiras deslavadas e faz o famoso ghosting. Para quem não sabe o que é ghosting, ghosting é quando você desaparece da vida de alguém, aquele bloqueio no WhatsApp, que acontece depois de um encontro. Em um momento, numa das mentiras que ele conta, ele se diz cadeirante. Ao longo dessa história, ele acaba conhecendo Florence, que de fato é uma cadeirante, e por quem aos poucos ele vai se apaixonando verdadeiramente. Eu nunca vi esse enredo. Mas por que eu acho o filme interessante, apesar de ser um pouco repetitivo? Primeiro que quando eu penso em comédia, eu não preciso de um filme que seja incrível, ele só não precisa ser tão idiota. Em segundo lugar, porque existe uma coisa nesse filme que eu acho muito legal. Apesar da personagem ela ter o estereótipo da mulher romântica, que quer ver um amor e que é capaz até de aceitar uma mentira, ela não é uma personagem idiotizada, como a gente está acostumado a ver nos filmes de comédia, onde geralmente o personagem principal, em um momento ele é descoberto na mentira, muito pelo acaso, muito por alguma coisa que não deu certo, e a personagem principal fica furiosa, e daí depois ele vai tentar conquistar a mulher mais uma vez, e o filme acaba com os dois felizes. Comédia romântica clássica. Não, é um pouco diferente disso. O que eu acho interessante nesse filme, e daí vai um plot twist, se você não quiser ouvir, eu vou colocar aí para que momento você tem que passar o filme. Agora eu vou continuar. O que eu acho interessante nesse filme é que essa personagem, ela descobre que ele está mentindo, o que é muito óbvio, já que ela é cadeirante e ele não. É claro que dava para ali, talvez minha mente seja um pouco perversa, mas pequenas situações que ela colocaria ele, para ver ele tendo problemas ali de propósito, eu acho que seria divertido. Mas, enfim, não foi eu que escrevi o roteiro. Mas o fato que eu achei interessante nessa comédia é que ela sabe que ele está mentindo e ela escolhe ver aquilo do tipo, é ela que está o enganando e não o oposto. Talvez isso me fez gostar muito da comédia e ter um final padrão, como são as comédias românticas. Talvez a discussão que esse filme possa levar, caso você queira, é por que chamar uma atriz que não é cadeirante para fazer o papel de uma personagem cadeirante. A gente pode até discutir ali a questão de representatividade. Talvez eu possa chamar a atenção para o fato de que a mulher com quem a personagem principal joga tênis, ela realmente é uma atleta que representou a França nos Jogos Paralímpicos aqui do Rio. Como vocês podem ter percebido, todas as comédias que eu falei aqui têm como protagonista homens. Então eu resolvi trazer mais uma comédia que é de Camille Cottin, que é Tal Mãe, Tal Filha, que é um filme de 2017, dirigido por Noémie Sagliot, onde tem duas personagens principais, Juliette Binoche e Camille Cottin. A história é simples, a história de uma mãe e uma filha, qual os papéis estereótipos de mãe e filha são invertidos. A mãe, ela é a pessoa inconsequente,
E a filha, ela é a pessoa reflexiva e que acaba sendo a mãe da própria mãe. Em algum momento, Camille Cotton, a personagem principal, ela se descobre grávida. Mal sabe ela, entretanto, que a sua mãe também fica grávida no mesmo período, o que acaba gerando grandes problemas. Essa comédia também é uma comédia muito leve, com cenas bastante engraçadas. Para mim, uma das cenas mais engraçadas que me vem agora é a cena da experimentação do perfume, porque a personagem principal, ela é nariz, ela tem como trabalho a criação de aromas, mas eu lembro de ter rido muito nessa cena. Essas são algumas comédias francesas para vocês assistirem no final de semana, fazerem a sua pipoca e rirem um pouco. Além de aprender um pouco sobre a cultura francesa, escutar um pouco de francês e se divertir. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Quais outras comédias francesas vocês aconselham? O que você gostou do filme ou detestou? Tá bom? E por favor, deixa o like, se inscreve, curte, compartilha. É muito importante. Merci bien, à la prochaine.